A aranha mais braba dos animes já mostrou que tá em um outro nível, cara. Depois de se tornar um deus, inclusive, a Shiraori veio pra gente com tudo. Só que, cara, ela ainda assim deixou uma grande surpresa pra gente no final das contas. Ela decidiu que faria de tudo e qualquer coisa pra fazer a Ariel ter um bom final, um final feliz, pra poder salvar o mundo. E que ela era capaz de simplesmente destruir a humanidade. Ela não se importava com as outras pessoas se o mundo acabasse, contanto que ela conseguisse fugir e então salvar a Ariel, cara. As únicas pessoas que na real ela queria salvar era a Ariel e a Oka, que era a professora dela, que a gente vai comentar daqui a pouquinho. Mas eu não esperava que a Shiro fosse se tornar um ser maligno, um ser tão frio quanto ela se tornou agora. E chegou no ponto, inclusive, de não tá nem aí pra ninguém, cara. Bom, eu sei que isso aí pode causar alguns problemas pra galera ali dentro do anime, então vamos conferir isso agora? Vem comigo. Bora, seus otakus, beleza? Eu sou o Minas e sejam muito bem-vindos a mais um vídeo aqui do canal. Galera, a Shiraori quando surgiu, ela era apenas uma mera aranhazinha, cara. Mesmo antes de reencarnar, ela era uma aranha, que era a Kumoko, que evoluiu para Shiraori quando comeu uma bomba de GMA no núcleo da Frota G, quando ela estava em pânico, porque a bomba ia explodir. Pensando então que talvez ela pudesse digerir e absorver essa bomba, né, de uma forma semelhante à habilidade da gula da Ariel, ela foi lá e engoliu. Só que a bomba estava sendo usada como um gerador que alimentava a Frota G, né, o exército de máquinas que existia. E inclusive essa foi a tecnologia que levou à destruição do mundo há muito tempo atrás. Então ela era necessária para o sistema se manter do jeito que estava. Uma batalha maciça envolvendo todos os principais jogadores do mundo era justamente para poder garantir que a Frota G e o exército fossem derrubados, extintos, não existissem mais. Isso com a Shiraori e a Ariel sendo as peças centrais para poder deter isso tudo. O que resultou na Kumoko engolir a bomba. E aí deu ruim, né? Depois de absorver a energia MA da bomba GMA, quando ela explodiu dentro do estômago da Kumoko, ela atingiu um nível de expansão da divindade 10 e passou por uma deificação aí, transcendendo o sistema e nascendo como Shiro após 47 dias, agora se tornando uma deusa. Nesse meio tempo aí, Ariel até pegou a Shiro para ajudar ela, para que ela soubesse controlar os seus poderes e, né, descobrir as coisas novas do mundo. Só que há muito tempo no passado aconteceu algo de uma forma parecida, um tanto quanto semelhante, digamos assim. Como a gente falou, o mundo estava consideravelmente avançado e as máquinas começaram a surgir. Em todos os lugares existia o uso das máquinas e essas máquinas facilitavam a vida das pessoas, cara. Mas as pessoas passaram a cometer um grave erro. Elas literalmente puseram as mãos na fonte de energia proibida, a energia MA, como a qual nunca deveria ser brincado. Sariel, que era um anjo na época, explicou o perigo deles usarem essa energia e pediu para que eles parassem de usar. Só que ninguém deu nem ouvido, os caras estavam nem aí. Afinal, cara, a energia MA podia tornar a vida de cada um deles melhor e mais fácil. Então, meu parceiro, os caras queriam facilidade, né? Aquela preguiça grande. Mas o que eles não esperavam era destruição iminente. No momento que eles perceberam o erro que eles fizeram, eles tentaram até corrigir todos os erros, mas já era tarde demais. O fim estava se aproximando muito rápido. Enquanto eles choravam em desespero, o povo ainda descobriu uma única maneira, aquela esperança luzinha no final do túnel. Meio que para salvar o mundo, eles precisavam do sacrifício da mulher solteira, aquela mulher que foi a mesma pessoa que alertou para eles sobre os perigos da energia MA. Pois é, a Sariel. Quando as pessoas mudaram o seu tom e imploraram para ela para que salvasse o mundo, ela concordou e aceitou. E assim se tornou o sacrifício que manteve o mundo inteiro vivo. As pessoas começaram a idolatrar ela, chamavam ela de Deus e tal, e adoravam. Mas, cara, no final das contas, a Ariel quis salvar a Sariel e a Shiro queria salvar a Ariel. Então, tava tudo interligado. Uma queria salvar a outra ali. E tudo começou quando a Ariel, junto com a Shiro, chamaram Merazoth, que iria discutir um pouco mais sobre todas as reencarnações, e também o Potmas, que era o patriarca dos elfos, né? Na real, por trás de patriarca ainda tinha um segredo meio oculto de ser um cientista meio biruta das ideias aí, que era obcecado pela imortalidade. Ela começou a falar sobre a nobre Oka, que era a reencarnação da professora da classe que explodiu no passado, o que, por um momento, virou uma elfa. E como ela era professora, ela tinha o objetivo de proteger todas as outras reencarnações, que eram os alunos. O problema é que ela tinha sido enganada pelo Potmas e achava que a Ariel tinha sequestrado a Sofia, e não era isso que tinha acontecido. Por isso ela meio que ingressou no exército de rebeldes. Tanto ela como os outros elfos fugiram da batalha e estavam indo para o sul do território humano. O Merazoth até achou um pouco imprudente da parte deles fazer isso, mas a Ariel tinha um motivo para ajudar os elfos a saírem com vida, mesmo que ela não estivesse gostando disso daí. Além disso, cara, o Potmas podia controlar o corpo de outras pessoas, mesmo que ainda assim ele precisasse cumprir alguns requisitos para fazer isso. Ou seja, ele não podia fazer isso em qualquer pessoa a qualquer momento.
né? Sabendo disso, era uma coisa que deixava o Merazov mais tranquilo, mais de boa. Mas ainda assim ele ficava enojado pela pessoa maligna que o Potmas era. O medo da Ariel e da Shiro era que o Potmas usasse isso na Oka, porque o poder dele de assumir o corpo da pessoa, a pessoa acabaria passando o resto da vida sobre um fantoche. Mas para o Merazov, elas estavam apenas atrasando algo que era inevitável. Isso ia rolar de qualquer maneira. Ariel também concordava em não deixar os elfos escaparem. Só que aí a Shiro entrou na jogada, falou que ela devia ajudar a Oka, porque queria fazer tudo o que pudesse, né, pela própria professora, mesmo como se fosse uma dívida com ela. O Merazov até entendeu, se colocou no lugar dela e falou que como uma dívida a ser paga, ele faria a mesma coisa. Então ele não se importava em deixar os elfos escaparem. Ariel continuou dizendo para Shiro então que também estava tudo sob controle. E aí os elfos estariam seguros quando alcançasse a fronteira do reino humano. O problema aí é o que ia acontecer depois que eles passassem de lá, né? Os humanos, o que os humanos fariam com os elfos depois que eles cruzassem as fronteiras? Bom, a Ariel e a Shiro cuidariam de tudo, de uma forma ou de outra. Então, elas queriam que o Merazov cuidasse desse assunto da própria fronteira. Já que ambas as raças sempre estavam prestando atenção aí aos sinais de invasores inimigos, e fora que tinham alguns tipos de elfos do grupo que eram diferentes, dos quais usavam máquinas, que tinham mais conhecimento, eram mais inteligentes, e os que não sabiam da existência de nada disso, e acreditavam que a piada da paz mundial criada pelos outros elfos era algo verídico. E olha que coincidência, cara. O grupo da Oka era o que acreditava nisso. Então eram completamente alienados na parada. Ariel pediu então para que o Merazov fosse lá naquela aldeia humana na fronteira e matasse todo mundo. Lá tinham duas reencarnações também que queriam se manter sob sua custódia, né? Ariel queria segurar essas reencarnações, mas aquela tribo não deixava as crianças saírem dali. A partir daí, eles viviam uma vida toda presa e matavam qualquer um que fosse forasteiro. Por isso, eles tinham que ser mortos. Tanto para fazer as duas reencarnações meter o pé dali, né? Mas também para fazer os elfos passarem em segurança. Ou seja, Merazov foi então cumprir o seu dever. E já que Ariel acreditava que ele podia fazer aquilo sozinho e não precisava de ajuda, ele foi lá para poder corresponder às suas expectativas. A partir daí, rolou um massacrezão, meu parceiro. O clã da reencarnação foi simplesmente eliminado, tá ligado? Literalmente, não sobrou praticamente ninguém. Por fim, só sobraram duas pessoas, que na verdade eram duas crianças, né? Um menino que ainda estava protegendo uma outra garota e na frente dele tinha dois corpos, duas mulheres amontoadas uma em cima da outra, que provavelmente eram as mães da criança, que tentaram defender os seus filhos até o último momento. Isso acabou fazendo com que o Merazov perdesse o interesse neles. Tanto que quando ele estava indo embora, o menino perguntou quem ele era e por que ele fez aquilo tudo. Mas mesmo assim ele meteu o pé. Ariel disse que queria deixar essas crianças viver livremente. Só que na cabeça do Merazov era o seguinte, cara. Pra ele, essas crianças certamente não iam ter liberdade, cara. Elas iam ter apenas uma vida regida pela vingança por tudo que aconteceu ali com a família, né? Todos os entes dela, que querendo ou não foi uma reencarnação, mas elas se apegaram e conheceram todo mundo. Se houvesse algum outro caminho, seria aquele que eles se apoiassem, tanto a garota quanto o menino. O problema era eles conseguirem priorizar algo além da vingança, apenas porque tinha, né, essa jovem senhorita lá. Então, cara, se um dia esses dois se encontrassem de novo, se cruzassem o caminho do Merazov, aí, com certeza, eles iam lutar. Julgando pelo olhar do menino, provavelmente isso iria acontecer. Muito provavelmente ele ia encontrar e seria inimigo do Merazov eternamente agora. Mas, galera, a gente falou das crianças e não falou quem elas eram, certo? Pois é, as crianças eram Azaka e Kunihiko. Elas tinham reencarnado em um clã de bandidos, e quando esse clã foi massacrado, elas partiram para a cidade mais próxima que tinha. Chegando lá, a recomendação era para elas visitarem a igreja, e lá o padre concordou em cuidar deles dois por um tempo. Shiro, nesse meio tempo, foi atrás da D. E como resultado, a D tinha sido meio que escoltada para fora, né, pela senhorita empregada. Então, por incrível que pareça, agora a Shiro estava livre para fazer o que ela quisesse, já que não tinha interferência da D na parada aí. Então, cara, ela pegou emprestado algumas coisas também que a D deixou para trás e na volta começou as suas investigações. Foi nessa hora aí que ela inclusive encontrou a Azaka e o Kunihiko, conheceu eles e depois resolveu contar todo o seu plano para Ariel, que por incrível que pareça não ficou nem um pouco impressionado. Na real, parecia que a Shiro estava agindo de forma diferente, forma estranha, né? E realmente tinha alguma coisa diferente, porque a Shiro nem mesmo sabia o motivo, mas ela conseguia conversar normalmente com a Ariel mais, né, ultimamente, sem ficar muito nervosa nem nada. Isso porque a Ariel absorveu uma parte da Shiro quando ela absorveu o cérebro corporal antigo dela. E em termos de linhagem, então, era basicamente a avó da Shiro.
Agora, definitivamente, as duas estavam relacionadas de alguma forma. Então, não adianta, ela não ia ficar incomodada em falar com um parente direto. Então, como quase tudo já estava completo, faltava elas negociarem com o pontífice, o Papa. Elas queriam, na verdade, ameaçar o Papa, né? E foram lá sem medo nenhum, apesar de terem sido pegas de surpresa por vários caras encapuzados ali que apontaram as armas para ela. Na verdade, eu acho que não foi elas que foram pegas de surpresa, né? Foram os caras, porque o Papa chegou bem na hora e falou para eles pararem com isso, porque, cara, eles não sabiam nem em que buraco os caras estavam se metendo, né? Se eles tentassem puxar o gatilhozinho ali e dar um tiro, já era para todo mundo. A real é que ninguém mesmo ia conseguir suportar o poder das duas, tanto da Shiro quanto da Ariel. Bom, a Ariel então explicou tudo o que tinha acontecido e o motivo dela deixar os elfos voltarem com segurança para o Potmas. O Papa então, depois de pensar em alguns momentos, perguntou se ela iria derrotar os elfos, em troca, né, de tudo que ela estava pedindo. Ela disse de imediato que sim, o que deixou a Shiro meio complicada, né? Pegou ela de surpresa. Ainda assim, perguntou se ela tinha um plano para derrotar eles, e a Ariel respondeu que ela nem ofereceria o negócio se ela não tivesse um plano, né? Assim, o pontífice disse que iria providenciar tudo para evitar que alguém chegasse perto dos elfos, ninguém ia encostar neles. Ela falou também sobre as duas reencarnações e pediu para que o Papa cuidasse delas, ele poderia criar as crianças da forma como ele desejasse. E então, voltaram para o seu castelo. De volta agora, a Shiro perguntou por que isso estava acontecendo, já que ela não sabia que eles estavam com a tarefa de derrotar os elfos. Mas o problema é que nem a Ariel sabia disso, cara. Ela tava boladona, porque ela não imaginava que o Papa fosse pedir isso. E agora ela realmente teria que bolar um plano pra poder derrotar os caras, porque ela não tinha nenhum. Pô, essa é uma negociadora boa, hein? Meu amigo. Mas a culpa também relativamente caiu sobre a Shiro, né? Então ela queria ajudar de alguma maneira. Só que, já que a Shiro agora tinha se tornado um deus, ela conseguia ver as auras das pessoas. Então ela via as antenas malignas do Potmas, cara. E isso era o que mais incomodava ela, ficava aqui, ó, encucado na mente, porque os tentáculos estavam enroscados na alma da Oka, da professora. Então a única maneira de salvar a Oka, de fato, era matar o Potmas de uma vez por todas, e por consequência significaria derrotar os elfos. Por isso, o Papa tinha chegado à conclusão de que a Ariel ia derrotar os elfos de qualquer maneira. E agora, por outro lado, né, olhando o lado do Potmas, lá na Vila das Fadas, o Potmas até falou que iria parar por um momento de coletar as almas de reencarnação. Isso porque algumas das reencarnações que faltavam, né, eram nobres, e ele não ia poder tocar nesses nobres de maneira nenhuma. E algumas outras estavam em ocasiões complicadas de se lidar por causa de algumas razões políticas. Mas, para não perder de vista, ele ficaria ali, ó, fazendo vista grossa, olhando de longe e tal. Isso porque ele estava ajudando a Oka a encontrar as reencarnações. E ela estava querendo continuar, queria reencontrar os alunos, só que ele não deixou. Na verdade, ele rejeitou esse pedido dela. Mas o Potmas ainda iria enviar ela para um lugar onde tinham algumas reencarnações, para ela simplesmente ir lá, conversar, né, encontrar a pessoa, e ela ficou muito grata por isso. Tanto que até se ofereceu para ajudar de alguma forma na luta dos elfos contra os demônios. Cara, é como se fosse de fato uma retribuição dela mesmo, já que ela também queria um mundo pacífico. Afinal, quem não quer um mundo pacífico, né? E como o objetivo era derrotar o Potmas agora, a Shiro preferiu reunir muito mais informações. Afinal, você precisa conhecer muito bem o seu inimigo se você quiser derrotar ele, né não? Pois é muito mais fácil você fazer assim. Mas a Shiro também estava bitolada com isso, cara, porque ela queria apenas salvar a Oka e a Ariel. A Shiro não estava se importando com o fim do mundo, desde que ela pudesse pular fora dele antes. Como a Ariel queria salvar o mundo, a Shiro estava pronta para morrer por ela, para atingir o seu objetivo. E a Ariel era muito forte também. Só que tinha um limite pra isso, né? Tinha um limite, basicamente, do que ela podia usar contra o Potmas. E, cara, provavelmente ele iria sacar alguma arma maluca, como se fosse um OVNI, ou sei lá, mano, talvez alguma coisa pior. Se fosse o caso, a Ariel jamais conseguiria vencê-lo. Era praticamente uma missão impossível de ser concluída. Por isso, a Ariel estava planejando muito bem o que fazer. Planejando tudo para que ela pudesse simplesmente conseguir derrotar ele, e a Shiro estava não deixando ela morrer no longo desse caminho. Afinal, ela jurou no túmulo da sua mãe, e ela também queria um final feliz. Queria ver a Ariel sorrir e agradecer por ela, por ser a melhor para ela, dizendo que a amava. Bom, mais ou menos, né? A Ariel disse que definitivamente agradeceria, mas não necessariamente diria que amava ela. O que deixou a Shiro um pouco desapontada, afinal o seu amor pela Ariel era uma coisa eterna. Mas as duas estavam se encaminhando aí para uma sala da masmorra, então, aonde a Ariel descobriu um resquício de magia na parede que dava para uma fenda dimensional, onde lá tinha um pedestal com um antigo dragão, Rhysys, sentado. Ele era o dragão que guardava a espada do Rei Demônio. Só que, no momento, ela não estava com ele.
Essa era a espada que a Ariel queria, porque ela podia destruir qualquer coisa, literalmente até um deus. Só que o problema é que ela só podia ser usada uma vez. Yuli então chegou na conversa aí e falou com a Shiro sobre a existência do sistema no geral. Bom, já que as almas desse mundo estavam cansadas sempre de reencarnar continuamente, tudo porque elas acabavam assumindo um fardo mais pesado, eles queriam acabar com isso, né? Elas tinham as habilidades. Quando a Ariel ouviu essa parada, mano, ela ficou cheia de ódio, exuberante, porque, cara, voltando naquele assunto lá no início do vídeo que a gente falou, lembra que a gente falou da Sariel? Pois é, cara, a Ariel tava querendo salvar ela, e ela se tornou a fonte de energia do mundo. Mas era uma fonte esgotável, galera. Ela não ia ficar lá eternamente por anos e anos, milhares, bilhões de anos e não ia morrer. Essa energia se esgotava e o tempo estava chegando, estava acabando. A energia dela durante todos esses anos já estava no limite do limite e agora o mundo corria perigo e a Sariel também. Isso chegou a tal ponto que não tinha maneira lógica de salvar ela mais. A Shiro até falou deles quebrarem o sistema deixando a Ariel, só que o Yuri disse que a técnica mágica gigante dela era o que dava suporte para esse mundo, fazia com que ele se regenerasse, né, destruindo uma das leis da vida e morte, e concedia poderes sobrenaturais chamados de habilidades básicas a cada uma das pessoas. Basicamente, o sistema era uma máquina que usava os humanos como combustível, e eles continuavam tentando achar uma forma de salvar todas as pessoas e quebrar o sistema. O problema aqui é que o sistema foi feito por ninguém menos do que D. Então não faz sentido tentar enfrentar de frente esse sistema, já que ela era uma força suprema, né, digamos assim. Então a Ariel disse que tudo que estava acontecendo foi por causa da negligência do Gyuli como administrador, deixando ele com a cara lá no chão, porque isso acabou sendo a verdade. Se ele tivesse feito o que tinha que fazer, um trabalho melhor, ele não estaria naquela situação. Eles disseram que não pediriam ajuda para ele e também para ele não interferir em nada, que elas queriam fazer as coisas de boa. E ele disse que não interferiria, se defendeu até, né? O cara quis tirar dele da reta, falando que não tem nada a ver com o fracasso dele, não. Então ele se juntaria para poder ajudar na melhor maneira possível, mas que não poderia usar os seus poderes diretamente, né, para ajudar elas nesse propósito. Ariel disse que colocaria como um comandante do 9º Exército e pediu para que ele juntasse dragões anciões e coisas que poderiam se transformar em humanoides para formar esse exército. Ele disse que seguiria todas as ordens de Ariel e o Raze, que estava lá também, disse que podia contar com ele, né? 2 dragões já é melhor do que 1. O trabalho então era que eles usassem o sistema como compensação para que eles pudessem obter a quantidade de energia que o mundo precisava e salvasse Sariel. Só que o problema é que quebrar o sistema significa se livrar das habilidades e estatísticas das pessoas, o que significa que eles seriam removidos à força da alma de qualquer pessoa que elas sejam apegadas. Então quando eles começassem a coletar isso aí, seria muito difícil para as pessoas que têm habilidades e estatísticas muito altas. Em outras palavras para vocês, cara, se quebrar o sistema, o mundo vai ser salvo. Só que o problema é que, em troca disso, 1 tonelada de pessoas que vivem nesse mundo vai morrer. Mas a Shiro mantinha a cabeça que, tipo, ela simplesmente queria salvar alguns. O objetivo final dela era somente salvar a Ariel e a Oka. E ela não se importava que tivesse que sacrificar a maioria das pessoas para isso. Os mini-clones da Shiro, inclusive, se tornaram fortes o suficiente para serem enviados como espiões para os elfos, e as suas habilidades de furtividade melhoraram pra caramba. Agora eles eram mais ágeis, rápidos para poder fugir se eles fossem vistos. Ela também faria mais desses clones para poder espionar todo mundo, tá ligado? E coletar muitas informações. Fora que ela começou a aumentar suas habilidades de combate também, não só para lutar contra o Potmas, mas também contra o Gyuli. Porque assim que ele descobrisse sobre a parte de muitas pessoas morrerem, ele simplesmente vai querer atacar a Shiro. Mas fora isso, ela também teria que entender todo o sistema para poder começar a preparar uma forma de desmontar ele. E lá estava então Sariel dentro da sala, presa na pior das situações possíveis, cara, administrando todo o sistema sozinho durante muitos anos. Ariel chegou perto dela e também chamou ela de mãe, porque de fato ela era como uma mãe para Ariel. E a Shiro entendia muito bem isso, porque ela tinha o mesmo sentimento de salvar a Ariel. E agora ela descobriu que a Ariel queria salvar a Sariel e não o mundo. Só que como a Sariel estava comandando o mundo, consequentemente ela salvaria o mundo inteiro. Isso fez a Shiro perceber que definitivamente ela queria salvar a Ariel. Ela definitivamente merecia uma recompensa, né? Merecia uma coisa boa. Depois de toda essa luta, ela tinha que ter um final feliz. E nesse momento, a Shiro trouxe à tona o seu lado obscuro que a gente viu. Ela não estava salvando o mundo, estava salvando apenas quem ela queria salvar. Mesmo sem se importar com todos chamando ela de vilão da história, ela ainda assim faria o que fosse preciso para completar todos os seus objetivos. E assim, ela mesma se auto-intitulou e falou que se tornaria o deus mais maligno que todo mundo já viu.
mergulhando as pessoas e os elfos nas profundezas do horror e do desespero. Caraca, meu parceiro, que história longa, hein? Meu amigo, lógico que eu deixei aqui alguns detalhes de lado, né? Agora que vocês conhecem esse lado do mal da Shiro aí, cara, imagina só o que ela poderia fazer. Eu aposto que a galera não ia ficar muito feliz não com ela no mundo ali, pô. Eu não queria viver num mundo desse não, imagina. Ela quer, pô, deixar... Tava nem aí se ela morreu ou não, cara. Eu aposto que todos vocês nem conheciam esse lado dela. E cara, me diz aí então o que você achou. Você quer ver isso animado? Você acha que esse anime merece uma segunda temporada? Bom, melhor animada, né? Porque a primeira complicou um pouquinho esse estado aí. Comenta aqui embaixo pra mim e também sugere mais vídeos da nossa aranhinha aí, se você gostou, pra gente poder trazer mais coisa aqui. Eu agradeço demais a você por mais um vídeo, esse vídeo top. Conto também bastante com a sua inscrição aqui no canal, porque isso mostra pra gente que o nosso esforço aqui tá sendo recompensado. Já que, pô, você ajuda demais o canal a ser mais reconhecido, a crescer mais, a ter mais gente próxima da gente aqui, acompanhando muito mais histórias, beleza? Tamo junto sempre, galera, obrigado por isso e eu te vejo na próxima, hein? Valeu, até mais!